Oiê, tudo bem? Primeiro trimestre do ano já passou e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês quais foram as leituras que eu fiz nesses primeiros 3 meses do ano. Vou compartilhar as leituras boas e as leituras que eu não gostei tanto assim. Então, se você gosta de ler, se você tem uma meta de leitura para esse ano, ou se você está buscando aí um livro para te inspirar aí nos próximos meses, já deixe o seu like e vamos começar esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Letícia. Vocês vão perceber aqui que eu gosto um pouquinho de leitura. Eu também sou formada em produção editorial, que é uma faculdade que se especializa nessa produção de materiais para se transformarem em livros. Então, livro sempre fez parte do meu dia a dia. E esse ano eu tô com uma meta de ler entre 12 e 15 livros. E eu já li 7 nos primeiros 3 meses do ano. Então eu acho que esse ano vai ser bem produtivo no quesito de leituras. Então eu vou fazer aqui um bate-papo mesmo para falar para vocês quais foram esses livros. Se você quiser ver a resenha de algum livro específico, eu vou deixar aqui uma lista de quais foram esses livros que eu li, e aí você pode clicar e já pular para a parte que eu estou falando diretamente do livro que você está buscando. Agora, se você está pensando em achar uma leitura aí para os seus próximos dias, fica aqui que eu vou te contar tudo detalhe por detalhe. O primeiro livro que eu li esse ano foi sobre o Ikigai. O livro se chama Ikigai, os 5 passos para encontrar seu propósito de vida e ser mais feliz. Eu já fiz um vídeo explicando sobre o que é o Ikigai, quais são os conceitos que são abordados nesse livro e como que você pode aplicar isso na sua vida. O Ikigai ele é uma filosofia de vida japonesa, aplicada na cultura do Japão. E nesse livro, o autor vai contar um pouquinho sobre como essa cultura é aplicada no dia a dia. Eu vou deixar o vídeo completo que eu fiz sobre Ikigai aqui em cima, mas eu vou trazer aqui rapidinho um pouquinho da resenha. Se você tem uma expectativa de que esse livro seja 5 passos mesmo, tipo passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, faça isso, faça aquilo, faça não sei o que, essas são as atividades, como se fosse um checklist, você pode se decepcionar um pouco nesse livro. O livro é mais uma conversa, é mais uma contação de histórias, onde o autor vai trazer esses pilares do Ikigai dentro das histórias das pessoas que ele conhece, dentro, às vezes, de prédios e construções que tem no Japão, dentro, às vezes, de uma cultura como o ritual do chá. Ele não é um passo a passo, ele não é um livro de passo a passo, por mais que isso esteja meio subentendido pelo título. Ele é mais uma imersão na cultura japonesa e você que tem que fazer essa tradução de quais são esses pilares, quais são esses passos. Então eu achei um livro super legal, eu aprendi muitas coisas nesse livro, eu acho que é um livro que vale a pena ler, mas se você estiver esperando realmente uma aplicação prática, você não vai encontrar. Ele é um livro super levinho, dá pra ler em uma semana, por isso que foi o primeiro livro que eu li aí no ano de 2025. Para esse livro eu dei uma nota 3 de 5 estrelas, então aqui eu vou falar notas de 0 a 5 estrelas, tá? Só para vocês entenderem. E eu dei uma nota 3 para esse livro, porque apesar de ele ser muito gostosinho, muito fácil de ler e ele ter boas coisas, eu não achei ele muito aprofundado. Ele não é aquele livro que você vai mergulhar e você vai amar, sabe? É mais uma coisinha ali para você consumir rápido, para você aprender, despertar o seu interesse para quem sabe depois pesquisar mais a fundo sobre esse livro. Então, por isso, Ikigai recebeu uma nota 3. O segundo livro que eu li é um livro chamado Psicanálise de Boteco, o inconsciente na vida cotidiana. Esse livro é escrito por um psicanalista e a ideia dele é desmistificar alguns conceitos da psicanálise como se fosse uma conversa simples, uma conversa de boteco que qualquer pessoa pudesse entender, mesmo que você não tenha nenhuma afinidade com a psicanálise, que é o meu caso. Eu já fiz terapia, mas nunca foi voltada para psicanálise, então eu tinha zero conhecimento sobre as técnicas mesmo da psicanálise e o que é falado, o que é abordado nesse tipo de terapia, né? E eu achei muito interessante a proposta do livro, né? Conversar, desmistificar um tema difícil, complexo, muitas vezes um tema que é um pouco tabu, numa linguagem que fosse de boteco, assim, entendível para qualquer um. Eu gostei muito desse livro, eu achei que ele trouxe reflexões muito interessantes, eu acho que é um livro que te provoca a pensar, que te faz
pensar em algumas situações que você já passou, seja na sua própria vida, seja um pouco identificar isso na vida dos outros, né, dos seus amigos, dos seus pais. Eu acho que é um livro que ele traz uma provocação pra gente ter um olhar atento para algumas questões que são discutidas depois pela psicanálise. É um livro que ele tem um pezinho ali um pouco no autoconhecimento, no provocar o autoconhecimento, você entender de onde você vem, de como são criadas as suas primeiras relações. Então eu acho que nesse aspecto ele é um livro bem instigante, porque você começa a conhecer mesmo várias coisas que talvez você nunca teve contato antes. Agora, sobre a proposta de ser uma conversa de boteco, eu acho que ele foi um pouco ilusório, assim. Eu acho que tem momentos do livro que são simples, que são fáceis, que a leitura é gostosa, mas tem momentos ali que o livro vai ficando um pouco mais técnico, as palavras vão ficando um pouco mais complicadas, ele vai amarrando alguns pensadores e alguns conceitos que, como a gente talvez não tenha essa facilidade de leitura no dia a dia, fica um pouco mais complexo, sim. Então eu acho que ele é um livro onde o de boteco entra mais nessa questão de te introduzir ao tema, te dar bons insights, fazer você conhecer um pouco mais sobre você, e aí você ter essa conversa no dia a dia, você poder começar conversas com outras pessoas sobre isso que você está lendo, do que simplesmente pela simplicidade do texto. O texto não é tão simples a nível de uma conversa de boteco. E eu descobri que esse autor, na verdade, ele tem um podcast onde ele fala sobre a psicanálise, onde ele desmistifica um pouco a psicanálise. Eu ainda não escutei o podcast, eu não sou uma pessoa de podcast, então talvez eu nem escute, mas eu vou deixar aqui o nome do podcast também na descrição, caso vocês tenham interesse primeiro em conhecer o autor pelo podcast e depois, quem sabe, desenvolver aí a leitura do livro. Para esse livro eu dei uma nota 4, eu achei o livro bem bom, eu achei que ele me acrescentou novas informações, eu achei que ele me deu oportunidade de discutir coisas novas com os meus amigos. Não é inesquecível, mas ele é um livro muito bom, eu acho que vale a pena a leitura. O terceiro livro que eu acabei esse ano foi o Em Nome do Povo, do Bruno Perini. Esse livro eu li porque um amigo meu falou: duvido que você leia esse livro. Aí eu fui lá e li, né? O Bruno Perini, ele é um influenciador que fala sobre finanças, fala sobre economia, e ele bate muito na tecla sobre a questão do dinheiro no nosso país, né? O dinheiro real, o que está sendo feito com a economia, o que as pessoas estão perdendo e não estão vendo, como que funciona a relação do governo com o dinheiro. Então ele é um influenciador que bate muito nesse aspecto. E eu achei que esse livro foi uma aula de educação financeira básica sobre economia, política, inflação, dinheiro. Eu achei que foi assim, uma baita de uma aula que todo mundo deveria ter. Eu acho que ninguém deveria terminar o ensino básico sem ler esse livro, sem ter esse entendimento sobre como funcionam as relações econômicas que a gente está inserido. É um livro super atual, então não é aquela coisa de que a gente está falando de 1980 e de coisas que aconteciam no passado, a gente está falando de coisas de hoje. Muitas pessoas da minha faixa etária, você talvez aí que esteja assistindo, não teve esse contato com a educação financeira de uma forma tão clara. Isso pode vir um pouco difícil. E eu achei que esse livro, assim, foi sensacional. A leitura é simples, a linguagem é fácil, tem imagem, tem gráfico. O Bruno Perini em si, como escritor, eu achei que ele é um pouco irônico. Eu acho que ele tem um tom de voz em alguns momentos, como se ele fosse o grande sabedor de tudo e o leitor fosse ignorante. O que eu entendo é que possa ser o caso real em muitas situações, mas eu não acho que trazer essa ironia que ele trouxe era necessário como produtor editorial. Eu acho que eu teria tirado esses momentos onde ele faz essas ironias, mas tirando isso, o livro é totalmente perfeito, necessário, e eu acho que se fosse para escolher um dessa lista para recomendar para qualquer pessoa, provavelmente seria Em Nome do Povo, do Bruno Perini. Esse aqui levou uma nota 5. Depois eu li o livro As Estrelas Sobre os Nossos Pés. Esse livro eu comprei na Bienal do Livro, a última que teve aqui em São Paulo,
Eu paguei super baratinho no livro. E ele tem um disclaimer na capa falando que ele foi um dos best-sellers. Então eu esperava por um livro melhor do que ele foi. O livro trata de um menino negro na periferia dos Estados Unidos que tem que lidar ali com várias questões que envolvem a violência que existe no bairro dele. Então, tanto a violência das pessoas envolvidas em droga, das violências de segurança pública, das violências sobre a falta de ensino que ele recebe. Ele é um menino que o irmão morreu em briga de gangue, então a história envolve um pouco no começo quem é esse menino a partir do luto que ele tá sentindo, e eu acho que ao longo do tempo ali ele vai evoluindo e a gente vai vendo um pouco mais sobre quem ele é. Ele descobre ali o universo dos Legos, ele é uma pessoa apaixonada por Lego, então ele começa meio que fazer uma terapia ali enquanto ele constrói o universo de Lego dele, ele vai se entendendo como pessoa nesse ambiente violento que ele está inserido e ao mesmo tempo como uma pessoa sensível, uma pessoa amorosa que tem que sobreviver, né, com base na realidade dele. O que eu achei sobre esse livro é que ele vai de lugar nenhum para lugar nenhum. Eu achei que é uma história que você pega ela andando e ela acaba andando também, sabe? Não é um livro que você chega num fim, eu achei. Não tem uma amarração da história, um propósito, uma lição de moral no final, um final feliz, um final triste. Não tem. Eu achei que foi um livro que eu li, e meio que, tipo, ele não acabou, sabe? Ele não teve um encerramento, por mais que eu tenha chegado na página final, e por mais que ao longo dessa história tenham micro histórias que são amarradas, tem ponto final, eu achei que o livro como um todo não fez sentido, assim, não teve uma amarração. Talvez a ideia dele fosse levantar discussões sobre essas violências que meninos negros na periferia sofrem, mas eu achei que foi um livro que não disse nada. Pra ser sincera, eu achei que foi um livro meio inútil, assim. Eu dei nota 2, porque o livro em si não é difícil de ler, ele tem uma leitura simples, não é longo, ele tá bem escrito, mas assim, não tem uma história relevante. Então eu achei que nota 2 foi mais que suficiente para esse livro. Depois eu vou entrar aqui em 2 livros que eu li no Kindle. O primeiro livro que eu li dentro do Kindle Unlimited foi o Talvez a Sua Jornada Seja Só Sobre Você Agora. Ele é um livro de crônicas, e crônicas sobre encerramentos de ciclo, principalmente focados em términos de relacionamento. Então a gente vai encontrar no livro várias crônicas onde o autor tá falando sobre relacionamentos que não deram certo, relacionamentos onde ele se doou mais do que ele recebeu e que ele teve que ter essa inteligência de isso aqui não é pra mim, eu preciso sair e eu preciso passar por esse momento sozinho. Tem um pouco ali uma pegada também de autoconhecimento, de autocompaixão, de você saber reconhecer seu esforço, reconhecer quem você é, reconhecer os seus erros, reconhecer as suas vontades, os seus desejos, reconhecer seus acertos. Eu acho que tem essa pegada, assim, de trabalhar um pouco emocional. Acho que ele é um livro voltado pra quem tá passando por um encerramento de ciclo amoroso ou de relações, né? Mas ele é um livro super simplinho, é um livro que você lê rápido. Ali as crônicas têm 2, 3 páginas cada uma, então eu gosto desse tipo de livro para ler no ônibus, porque, enfim, não fico presa entre capítulos. Mas, assim como todos os livros dessa categoria, eu achei ele um pouco mais do mesmo. E não achei tanto a escrita poética, porque às vezes o mais do mesmo, escrito de um jeito bonito, tem ali o tom poético, né, que acaba sendo mais emocionante. Então, se você estiver nesse momento, tá precisando de um carinho no coração, eu acho que é um livro bacana. Então eu dei nota 3 para esse livro. Depois, ainda no Kindle Unlimited, eu li Não Pise no Meu Vazio, da Ana Sui. A Ana Sui, ela é uma escritora também focada em escrever sobre relações. E nesse livro ela também vai escrever um pouco sobre esse processo de autoconhecimento, de entender o quanto que ela é dela, o quanto que tem dela no outro e o quanto não tem de ninguém em lugar nenhum. E aí eu acho que é onde ela faz essa conexão sobre o vazio. Então a gente às vezes quer tanto preencher o outro, ou porque a gente tem um vazio dentro da gente. E aí eu acho que ela traz de um jeito super bacana que alguns vazios
eles são justificados, faz sentido a gente querer preenchê-los ali de alguma forma, mas tem alguns que eles não precisam desse preenchimento e nós somos pessoas completas, apesar da gente ter esses vazios. Então tem momentos ali em que ela tá falando de uma relação onde a pessoa também quer ocupar muito do espaço dela, das feridas dela, das dores dela, e ela fala tipo, cara, deixa isso aí, esse é o meu vazio. Então eu acho que é também um livro muito legal sobre autoconhecimento. E no caso da Ana Sui, eu acho que ela traz um tom poético mais bonito do que o livro anterior. Ele é um pouco mais artístico, digamos assim. Então eu acho que ele é um livro bem legal, ele vale a pena. E eu dei nota 4 para ele. Não é inesquecível, mas é um livro muito bom. E ele também segue esse formatinho de textos rápidos, que eu curto bastante, porque eu acho mais fácil de encaixar na leitura do dia a dia. E indo para o último livro que está encerrando aqui esse mês de março, mas não está encerrando o ano, então no próximo trimestre eu espero voltar aqui para trazer mais livros para vocês. Então se você gostou do vídeo até aqui, não esquece de se inscrever no canal para pegar o próximo conteúdo sobre livros. Esse último livro eu li também por conta do clube do livro que eu estou participando, que é um clube do livro focado em desenvolvimento pessoal, em desenvolvimento de carreira. Então, o livro chama O Ato Criativo, Uma Forma de Ser. Esse livro foi escrito por um produtor musical que é muito famoso, que já ganhou diversos prêmios no mundo da música, no universo artístico, e ele traz uma sequência de insights sobre como funciona a criatividade, qual é o fluxo da criatividade. Eu acho que eu tenho que fazer o mesmo disclaimer aqui um pouco que eu fiz com o primeiro livro do Ikigai. Ele não é um livro que vai te ensinar como ser mais criativo. Se você está buscando um livro para te despertar criatividade, se você trabalha com criatividade e quer sair de um bloqueio criativo, quer pensar de forma diferente, quer ter novas perspectivas sobre criação, eu não acho que esse vai ser o livro ideal para você, porque ele não é um livro que te ensina sobre criatividade. Ele é um livro que pega o tema criatividade e ele vai mostrando interpretações sobre a criatividade que ele tem e que ele viu ao longo do tempo, trabalhando com artistas, entendendo um pouco sobre como que é o movimento da criação de uma arte, né, desde a concepção da ideia até o final da execução, a distribuição. Eu achei bem legal porque todo o livro ele é conduzido por uma ideia de que a criatividade é uma conversa com o universo. A criatividade, ela está por aí. E a gente precisa saber bater esse papo com o universo, né? Com o nosso ambiente, com os nossos contextos, com quem a gente é, com o que a gente vive, com o que a gente vê, o que a gente escuta. Realmente a criatividade é saber fazer esse filtro de todas essas mensagens que o universo fica tentando mandar pra gente. E eu achei essa perspectiva muito legal, porque depois ele vai desenvolver isso, né? Então você recebe essa mensagem do universo, como que você aguça esse seu olhar para enxergar essas mensagens? Beleza, enxergou a mensagem, o que você faz depois disso? Como que as ideias crescem? Em que momento você abandona uma ideia que não faz sentido? Em que momento que você continua? Como cada pessoa tem seu processo? Como que você encontra os seus rituais? Então são vários insights. Também é nesse formato de tipo assim, cada capítulo tem 2, 3 páginas. Talvez a maior de todas tenha tipo 5, 6. Porque são realmente pequenos insights que ele vai trazendo ali sobre as vivências dele. Esse livro tem uma divisão de águas muito grande. Eu vi muita gente falando mal do livro e eu vi muita gente falando que amou, que foi um livro transformador. Eu achei um livro bem legal, eu acho que ele vale a pena a leitura sim, ainda mais se você estiver procurando coisas leves para ler, para misturar um pouco nas suas leituras. Todos esses livros que eu indiquei até aqui são livros que eles cabem numa rotina corrida, né? Eu sei que ler livros às vezes é desafiador porque não cabe na nossa rotina, então eu acho que esse livro, ele desce redondo, assim. Ele é gostoso, ele traz boas ideias, eu acho que você pode tirar insights para aplicar em qualquer área da sua vida. Eu dei nota 5 para ele, é um livro que eu recomendaria. Então é isso, pessoal, esses foram os 7 livros que eu li em janeiro, fevereiro e março de 2025. Com o meu review. Falei um pouquinho sobre o livro, o que eu achei dele, se vale a pena, se não vale a pena, e dei nota para eles. Eu vou deixar tudo isso resumido aqui também na descrição do vídeo, então se você quiser voltar para algum livro que você achou interessante, você pode clicar e depois volta aqui e me conta o que você achou. E é isso, eu espero que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau, tchau!